Professor, a gente já conversou sobre um outro livro, do qual o senhor participou, que tinha uma pesquisa sua, sobre as revoluções africanas, né? Faz parte dessa coleção Revoluções do século XX aqui. Agora essa mesma coleção traz Revolução Coreana. O senhor coordena esse trabalho aqui também, o senhor fez ele com outros pesquisadores. Queria que o senhor contasse para a gente como é que foi essa pesquisa. Bom, no estudo assim, das relações internacionais, a Coreia, como um país muito pequeno, ela aparece ocupando um lugar assim desproporcional, né? Todas essas crises que houve, as crises nucleares que houve depois do fim da Guerra Fria, o fato da Coreia ter sobrevivido ao fim da Guerra Fria, a Coreia do Norte, né? Tudo isso sempre foi um tema assim, muito explorado, mas, vamos dizer assim, mais sob o ponto de vista jornalístico, sabe, e muito sem embasamento, né? Então é óbvio que isso aí sempre me trouxe uma curiosidade muito grande, porque as narrativas que se construíam sobre o país, sobre o regime e sobre sua virtual queda não foram ocorrendo, né? Isso me deixou curioso. E esse é um tema que também mexe numa região onde está a China, que hoje então ela está entre justamente a China e o Japão, os dois países asiáticos mais importantes. Então, eu disse, olha, deve haver mais coisas por trás disso, né? E eu fui ao longo do tempo estudando, lendo, recolhendo bibliografia. Foi difícil, é difícil encontrar bibliografia com fundamento científico. Mesmo, né? Internacional, mesmo? Isso, mesmo internacional. Há um norte-americano chamado Bruce Cummings, eu acho que é o melhor, né? Coreanista e tem livros muito bons e é necessário que a pessoa tenha tido acesso ao país, além de fazer pesquisa, que ele realmente compreenda, né? E não que alguém que faça um livro assim meio muito rápido para explicar uma situação. E desse trabalho, né, ficou como algo que eu sempre tive vontade de fazer essa pesquisa. E propus a coleção e eles aceitaram, né? Mas eu estava lendo, recolhendo mais material, não era uma prioridade extrema, né? E de repente surgiu uma oportunidade de ir visitar o país, né, numa delegação, que eu não pude ir inicialmente na data marcada, mas aí indiquei uma colega, aí houve mais uma dessas crises internacionais, e aí foi adiada. Dois adiamentos, acabou dando um espaço de agenda e passamos lá uns 10 dias visitando a capital e mais 3 províncias, né, regiões diferentes. E foi possível não só recolher mais material, mas foi possível aquilo que estava faltando, que é a sensibilidade de compreender o país, né, de ver as pessoas nos olhos, enfim, mesmo que tivesse que recorrer a intérpretes e coisas assim, para o olho treinado, né, não é pouca coisa, vamos dizer assim, por mais que a gente saiba que queiram sempre mostrar só o lado bonito, etc., mas perceber como é que é o país. Então, vamos dizer, isso aí deu vamos dizer, a energia que faltava para completar a obra, né? E atualizar as leituras, e o colega que acompanhou, participou também da redação do trabalho, que era um trabalho que eu havia montado com o projeto, mas eu convidei ela e uma pessoa que fez pós-graduação comigo, que fez sobre a Coreia, que eu orientei, e hoje ela é diplomata, né? E podemos também contar com o apoio dela nesse trabalho. A gente sempre tem uma visão da Coreia do Norte, especificamente, né? Uma visão meio caricata da Coreia do Norte, daquele o líder que é inatingível, inacessível, que tudo pode, em um país fechado para o resto do mundo e atrasado economicamente. É isso que é a Coreia hoje? Olha, vamos dizer assim, essa noção do atraso, evidentemente que é um país em desenvolvimento e é um país com enormes dificuldades, vamos dizer assim, tendo em vista mais de meio século de embargo, né, tendo que gastar uma grande soma dos seus recursos na área de defesa, né, mas o que a gente observa
é que os fotógrafos também eles têm uma capacidade de distorcer a realidade, porque o ângulo que se tira uma foto às vezes diz muito. Então, por exemplo, eu fui visitar uma estátua gigantesca dos dois líderes, que todo mundo vai, né? E, bem, havia uma quantidade pequena de degraus que se tinha que subir, né? Está num patamar, e comprei um livro cuja capa era uma foto daquele lugar, então eles tiraram uma foto de um ancião com uma criança pequena. Né? E o ancião estava subindo essa escada. E eu acho que o fotógrafo deve ter se deitado no chão e tirado de um tal ângulo que parecia que aquela escadaria era algo inatingível de se galgar, né? E aquelas estátuas eram uma coisa. E quando você chega lá, não é isso. A impressão da foto é totalmente errada, né? Evidentemente é um monumento grandioso, mas de fácil acesso e que as pessoas gostam muito, as pessoas que casam, vão lá, tiram foto, etc. E ali vê como se fosse um sacrifício, alguém se sacrificando para ir ali. E quando você chega lá, as pessoas fazem isso por prazer. Então, essa foi uma interrogação também, assim, por que um país sofre um tal grau de caricaturização? É mais do que crítica, é mais do que... Né, ele é realmente levado assim, a um nível da caricatura. Do ridículo, né? Do ridículo, exatamente. E você tem a impressão de que vai encontrar um país de zumbis, né, mortos de fome, gente que não pensa, gente que não sabe argumentar. E você chega lá e diz, sou brasileiro. Aí, bom, foi o julho do ano passado, e as pessoas só botavam a mão na cabeça e, como é que vocês explicam esse 7-1 contra a Alemanha? Aí ria por quê? Porque a Copa do Mundo toda passou num telão pelo país inteiro. Né? Eles disseram, olha, o nosso país foi eliminado, a gente torcia para o Brasil e tal, ficou muito triste que o Brasil foi eliminado e tal. Como é que você explica? Então, é algo que você vai preparado, de certa forma, para ver uma realidade e chegar lá, não é bem assim. É que a gente sempre é bombardeado por aquela questão, o camarada não pode sair do país, quem saiu não volta mais, quem é de fora não entra, é um país um pouco fechado. Essa é a impressão também, uma outra impressão forte que a gente tem. Aí nós temos assim aqui voltar um pouquinho no tempo, sabe? Voltar no tempo, porque a Coreia é um país pequeno, né? A Península Coreana ela é pequena, e ela é o único país do mundo que está totalmente cercado por grandes potências, né? China, Japão, Rússia e os Estados Unidos, que estão presentes ali na região militarmente, né? Então, vamos dizer assim, a Coreia do Norte, que é só metade dessa pequena nação, ela tem fronteira com a do Sul e com esses outros países, né? Então, há uma tradição antiga, né? Antiga, que eu quero dizer assim, de mais de 1000 anos, de busca de autonomia, como não ser dominado pelos japoneses, como não ser dominado pelos chineses e depois como não ser dominado pelos russos e pelos americanos. Tá? Então, isso tem raízes profundas, eles têm um alfabeto diferenciado que foi feito em 1500 e pouco para diferenciar do japonês e do chinês e construir uma cultura própria, assim, tá? Para não se deixar dominar por esses poderosos vizinhos. E eles foram dominados pelos japoneses? Foram dominados. Eles foram, uma época, uma espécie de estado tributário da China, mas souberam manter uma certa autonomia, e depois os japoneses, no início do século XX, os japoneses dominaram e ficou colônia japonesa até o fim da Segunda Guerra Mundial. Aí foi um período muito, muito traumático, né? E eles desenvolveram toda uma maneira de lidar com o exterior, né, que é uma maneira que é de garantir uma autonomia e que é uma forma muito cheia de sutilezas, né, de como lidar. Então, eu acho que o que aconteceu, que houve uma luta contra o Japão, né, se formou guerrilhas que atuavam nas montanhas, depois tiveram que fugir para o interior da China, né,
lutar de lá. Depois os japoneses ocuparam aquela região também, né, perseguiam perseguiam as pessoas dentro do país, não permitiam que se falasse a língua, não permitiam que usasse os nomes, tinham que tornar os nomes japoneses, tinham que adotar um nome japonês. Né, levaram o episódio daquelas moças que eram pegas nas aldeias, as mais bonitinhas, e as coreanas são muito bonitas, eu acho que foi fácil a tarefa de coletá-las, e levavam como a comfort women, né, as mulheres de prazer, que eram levadas junto com os oficiais japoneses, né, e que ainda existem algumas vivas, velhinhas, que vão lá para frente da Embaixada do Japão, na Coreia do Sul, inclusive, para protestar, querem um pedido de desculpa. E aqui você mata um, pede desculpa, está tudo bem. Para um asiático pedir desculpa é uma coisa muito séria, é reconhecer realmente que você errou, né? Por isso que é um processo doloroso. Então, vamos dizer assim, a Coreia, né, ela se forma nesse turbilhão dessa luta, né, mas ela é objeto meio de um vácuo, essa divisão da Coreia. Eles não sabiam bem o que fazer com a Coreia quando terminou a guerra, a Segunda Guerra. E a linha divisória foi traçada por dois oficiais americanos numa reunião de 20 e poucos minutos, à meia-noite, dos primeiros dias de setembro de 1945. Eles pegaram um mapa e viram mais ou menos onde é que ficava a antiga capital, viram qual era o paralelo que passava ali e fizeram uma linha, né? Disseram, olha, o sul nós vamos ocupar, o norte os soviéticos ocupam. Essas guerrilhas, né, então elas se tornaram um regime, mas a divisão da Coreia era vista como algo temporário. Tá? Evidentemente que a Coreia do Sul ela contava com apoio, né, já que o outro lado era comunista, ela contava com o apoio daqueles grandes proprietários de terra que serviram aos japoneses, né, pessoas que participaram do serviço policial ao lado dos japoneses, sempre há os colaboradores. Eles já estavam no sul ou depois migraram para o sul, quando não, houve a divisão? Houve migrações do norte para o sul e do sul para o norte. Né? Houve sim essas migrações. Né? E esse episódio vai levar a guerra, que era uma guerra desejada, essa história assim, quem deu o primeiro tiro. Mas é uma discussão historiográfica até interessante para quem tem tempo para perder. Quem quer focar no sentido das coisas vê que os dois lados apostavam numa unificação pela força. Né? E as grandes potências acabaram concordando com essa situação, mas não esperavam que essa guerra fosse ter uma escalada como teve, né? E fosse terminar com um resultado. O general americano que assinou o armistício, porque a guerra nunca terminou, ela tem uma espécie de cessar-fogo apenas. E esse é um problema jurídico gravíssimo. Né? Então eles têm que resolver esse problema. O general americano que assinou o acordo disse, eu tenho a honra, entre aspas, de ser o primeiro militar americano a assinar um armistício no qual nós não ganhamos. Tá? Então, essa também é uma das razões pela qual a Coreia ela é muito atacada, assim, né? É muito criticada. Só para a gente explicar para quem não entende muito bem, quer dizer, depois da Segunda Guerra houve essa divisão, como o senhor explicou, e aí a Coreia do Norte, quer dizer, elas entraram em guerra, a Coreia do Norte avançou sobre o Sul, os americanos ocuparam militarmente o Sul, como é que... Não, explica esse momento da Guerra da Coreia. Os americanos já estavam no Sul desde 1945, quando terminou a guerra. Levou 5 anos. O que aconteceu foi que em 49, no final de 49, a China se tornou um país comunista, né? E o balanço de forças ali na área mudou. E pareceu que seria fácil a unificação, né, por meios militares. O Sul, por outro lado, ele precisava ser socorrido. Né? Então, a guerra implicaria numa situação de que os Estados Unidos e as outras potências ocidentais socorreriam o Sul de qualquer maneira, né, e legitimariam o regime que estava ali. E foi o que de fato aconteceu. A gente tem que entender também a história da Coreia do Norte em contraposição à existência de uma outra Coreia. O detalhe interessante que pouca gente sabe é que o Norte era mais industrializado. O Norte tem menos população, tem metade da população do Sul. O Sul atualmente tem 50 e o Norte tem perto de 25.
Tá? E é uma zona mais montanhosa, tem dificuldade, a agricultura é muito difícil, ali é pedra, pedra, montanha e pedra. Tá? Mas as indústrias, os minérios, as hidrelétricas tal, estão mais no norte, a parte siderúrgica, e o sul era mais pobre. Isso foi até o final da década de 60, início da década de 70, aí na década de 70 é que o PIB virou. Aí o sul também começou a se industrializar e se tornou mais rico que a Coreia do Norte. Bom, eles têm uma característica de ver a liderança do país, né, de uma forma diferente da nossa, o tal do socialismo Zucchi, eu não sei exatamente como fala. Explica para a gente esse socialismo diferente deles. Pois é, é interessante que o líder histórico da Revolução, Kim Il-sung, ele entrou muito jovem mesmo na militância, né, embora haja uma historiografia na Coreia do Norte que na maioria dos países não é considerada como legítima porque trabalharia apenas para finalidades políticas, o que no fundo acontece com todas, mas enfim, ali haveria uma manipulação mais instrumental. Mas os arquivos japoneses e mesmo arquivos norte-americanos e chineses, e agora russos também, que foram liberados, mostram que sim, de fato, né, ele foi um personagem muito engajado nas atividades políticas, assim, a partir dos 12 anos de idade, né, 12, 13 anos de idade, e ele se tornou líder, e ali, quando ele se torna líder, haviam facções ali. Havia gente que tinha estado exilado na União Soviética e feito parte do Exército Vermelho, havia gente que tinha ficado nas montanhas lutando contra os japoneses, e havia gente que tinha cruzado para a Manchúria e se juntou com os guerrilheiros chineses e lutaram, junto com Mao Tse-tung, pela Revolução Chinesa. Tá? E haviam mais aqueles que tinham também ficado no underground, dentro do país, na clandestinidade. Tá? E, bem, essas forças convergiram, tá? E houve a guerra, e não nos esqueçamos que o momento do armistício, em 53, é um momento que também o Stalin morreu, e a mudança que houve na União Soviética vai impactar muito na liderança coreana, porque a desestalinização levou a uma divergência entre a China e a União Soviética. E aí a Coreia ficou em maus lençóis porque eram os dois padrinhos, os dois países que de alguma maneira garantiam a sua sobrevivência. E eles ficaram numa posição de não querer tomar posição. E pior ainda, o Khrushchev exerceu uma pressão para que eles mudassem o regime na Coreia. Né? Isso fez com que ele temesse pelo futuro do país. Né? E aí houve uma série de depurações na cúpula para ficar o grupo de guerrilheiros, e que era essa gente do Kim Il-sung. E em segundo lugar, ele começa a desenvolver, né, resgatar antigas tradições políticas coreanas, modernizando-as, mas são antigas tradições muito enraizadas na cultura política coreana, né, como essa ideia de um líder que é a síntese da nação, mas sobretudo essa filosofia que a gente chama de Zucchi, que é uma ideia de autossuficiência, contar com as próprias forças, etc., e dizer que não vai tomar posição na luta entre os dois gigantes comunistas, né, e nem permitir a intromissão interna. Então, vamos dizer assim, houve uma coreanização de um comunismo que era mais ou menos igual em todas. Exatamente. Tá? Houve assim, é muito forte o nacionalismo, né, nesse processo. E mais tarde, né, quando a situação foi piorando ainda mais, por exemplo, quando os Estados Unidos e a China estabeleceram relações no início da década de 70, né, eles se assustaram muito, né, porque aí era o inimigo e aquele que os tinha defendido com um tributo de sangue. Né? E aí é que nasce a ideia de fazer uma sucessão hereditária. Não é hereditária no sentido que isso seja legitimado. A Coreia é uma república, tá? Existem canais burocráticos de comunicação entre... Né, participação popular, existe isso? Existe, é uma coisa como Cuba, vamos dizer assim, Cuba, mas não com Cuba, vamos dizer assim, tem mais um temperamento um pouco... latino, meio baiano, assim, caribenho. Tá? E lá não, é asiático, e se eles marcam 8 horas e 2 minutos, às 8 horas e 2 minutos eles entram no local que tem que entrar.
Então tem aquele compromisso asiático, assim, um autor chama isso de monarquia confuciana. Então, dentro daquele grupo dirigente, e no caso também da família, é escolhido o mais alto. Veja que esse atual, ele não é o primogênito, tá? Mas ele foi o que foi analisado pela cúpula como o que tinha mais capacidade política, né, de ser líder. Então, essa sucessão, ela demorou uns 15 anos para ser aceita pelo exército e pelo partido. A atual? Não, a ideia de que um filho pudesse suceder o pai. Foi um processo muito longo, muito complexo, né, de e esse sucessão. atual é neto, então, do Kim Il-sung. É neto, exatamente. E ele parece que estudou na Europa. Estudou na Suíça e são muito versados sobre as coisas. O pai dele gostava de cinema e a Madeleine Albright, quando visitou no finzinho do governo Clinton, ficou encantada com ele. Disse, mas ele é um homem de uma cultura, ele tem todos os filmes de Hollywood, ele disse que é um curtidor de Hollywood, mostrou e tal. E ainda quando ela saiu, ele disse, keep in touch, fique em contato, disse em inglês para ela, keep in touch. Então, assim, isso surpreende com aquela visão que passa para a própria população e tal. Mas vamos dizer assim, o país passa por uma tragédia. Quando acaba a União Soviética, é um período trágico e incerto que o país passa a viver. Passam fome? Passaram fome. O país, ele tinha que usar muito fertilizante. Esse fertilizante eram produtos químicos que tinham que ser importados. Todo um sistema de irrigação que tinha sido feito com eletricidade, para bombear água para todos os locais, e o combustível todo importado. Então, quando cai a União Soviética, o país perde assim, 80% do comércio externo, e a China, naquele momento, só está negociando em dólar. E realmente foi assim, ainda parece curioso, mas em 94 morreu Kim Il-sung, e naquele ano houve uma enchente devastadora, seguida por uma seca devastadora no ano seguinte e uma nova enchente em 96. Então se calcula que nisso aí tenham perecido algo entre 250 a 300 mil pessoas morreram de fome no país. E eles deram a prioridade ao exército, né, para sobreviver, para o país, temos que sobreviver e tal. E isso aí trouxe alguns fenômenos que explicam um pouco a situação de hoje. Primeiro, uma coisa que ninguém sabe quase, é que existe sim uma economia privada na Coreia do Norte. Essa economia privada, todavia, diferente da chinesa, ela não é legitimada legalmente. Tá? Você vê carros de luxo na rua, e esse carro é dirigido por alguém que comprou o carro. Mas esse carro é registrado em nome do Estado, não existe a propriedade privada de nada. Então ele está por uma conjuntura, existe uma economia privada ad hoc, em contato com a China, fazendo contrabando. 1/3 das residências da Coreia do Norte tem sim DVD e VHS, tá? E sim, entram de contrabando, as cópias made in China, pirateadas, entram no país e as pessoas sim conhecem e veem outras coisas do mundo. Quer dizer, esse tipo de notícia caricata que sai na imprensa, que a pessoa é fuzilada se for encontrada vendo o filme A Linda Mulher, saiu essa notícia, a pessoa seria fuzilada. Isso é uma bobagem. Você encontra as crianças na rua com camisetas de Mickey Mouse, que são produtos chineses. Aliás, as pessoas passaram a se vestir melhor. A gente chega lá e tem um impacto estranho, porque a cidade é uma cidade futurística, com amplas avenidas, pouco trânsito, limpa, né? Todos os canteiros com flores, etc., as pessoas sempre trabalhando, cuidando daquilo ali, e com uma urbanidade assim, monumental. Né? Quando eles sentiram que a divisão da Coreia ia permanecer nos anos 70, eles viram que a Coreia do Sul tinha, eles resolveram então realmente fazer a sua capital com a cosmovisão do que seria o futuro do socialismo e tal. Então a cidade de Pyongyang ela é uma cidade assim absolutamente ímpar, né, nessa época de mesmice da globalização, que dependendo do lugar que você vai, se você não olha as letras, você não sabe que país está, se está na China, se está nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, né, ou até no Paraguai, os edifícios são todos iguais, os shoppings, as marcas de grife. Então isso é uma coisa que expande. Então existe essa economia privada,
mas ela está um pouco num limbo, assim. E a outra coisa que aconteceu, que tem muito a ver com essa história de fuzilamento, do marido da tia que foi fuzilado e tal, é que o exército, durante esse período de crise, vamos dizer, se chamar de estado de emergência, eles chamam de Songun, a marcha penosa. Foi um período que a Coreia passou de 91 até 2000 e pouco, passou por esse período, vamos dizer assim, que é aquilo que em Cuba se chamava lá o período especial. O exército, ele teve liberdade de fazer negócios, por exemplo, né, de coletar minérios, vender esses minérios e conseguir, como fosse possível, peças de reposição para o armamento, etc, etc. Então, isso criou, vamos dizer assim, grupos de pessoas influentes e poderosas dentro do exército. Então, o que esse jovem agora tenta fazer é, por incrível que pareça, é diminuir um pouco essa militarização do país de tipo tradicional, tirar esse poder excessivo, mas modernizando, ou seja, uma nova geração de oficiais que versado na informática e que vai lidar com mísseis e com bomba atômica. E sim, nós queremos bomba atômica, está na Constituição que esse é o nosso objetivo. Eles botaram na Constituição em 2012. Então, não ficam fazendo jogadas assim, não, é para fins pacíficos, é para gerar energia. O país tem uma crise de energia grande, né? Então ele precisa de geração de energia. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, isso aí é muito mais barato do que você comprar gerações de tanques que 10 anos depois estão obsoletas. E esse tipo de armamento, aliás, nem tem mais função para uma guerra com os Estados Unidos, por exemplo, né? E esse dinheiro que é economizado disso, a economia voltou a crescer de uns anos para cá, ela cresce um e pouco por cento, sabe, um pouco acima do crescimento populacional. Mas e já as zonas econômicas especiais, tem a zona de Kaesong, que são empresas sul-coreanas dentro da Coreia do Norte, empresas médias e menores que às vezes não têm viabilidade na economia sul-coreana, eles se implantam ali nessa zona especial, tem uma mão de obra barata e a Coreia do Norte também recebe dinheiro. Agora se criou uma outra no norte lá com russos e chineses e gente de outros lugares. Mas é interessante os ocidentais também, as empresas ocidentais estão presentes lá, já se vê muita coisa alemã, etc. Mas a ideia então é melhorar as condições de vida da população mais imediatamente, né? Só que o que a gente chega e diz no livro é que é uma modernização sem reforma, ou seja, a adoção de modelo chinês eles não querem. Porque, vamos dizer assim, eles sabem que seria, de alguma maneira, o suicídio. Eles não têm o poder e a capacidade que a China tem para poder fazer isso. Eles querem manter a independência. Muito bem, quem quiser estudar mais, quem quiser saber mais, está aqui a Revolução Coreana. Professor, muito obrigado pelas suas explicações. Parabéns pelo trabalho que tem sido inovador. De nada. Obrigado.